Hoje eu vou te ensinar o que nunca mais fazer em um primeiro encontro ou no começo de um relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Você deve conhecer alguém que irrita as outras pessoas com uma certa frequência. Alguém de quem as pessoas se afastam rapidamente e acaba sempre sozinha, sem saber exatamente o porquê. Bem, não importa quem seja a pessoa que você imaginou, o que importa é que você não quer ser assim. E eu tô aqui para te ajudar exatamente a evitar isso. Hoje eu vou te falar sobre 8 coisas que fazem com que as pessoas criem uma primeira impressão negativa de você. E se você evitar essas 8 coisas, talvez você tenha a oportunidade de criar vínculos maiores com as pessoas antes que elas saiam correndo. A primeira coisa que as pessoas fazem que causa uma impressão negativa e até um certo incômodo emocional nas outras pessoas é tomar a postura de decisor cedo demais em uma relação. A gente tem que ter postura, a gente tem que se posicionar em relação ao que a gente acredita, a gente tem que colocar limites em certas coisas. Mas no começo de um relacionamento, é bom que a gente dê um passo para trás e observe as pessoas com quem a gente está se relacionando. Isso pode ser um relacionamento amoroso ou pode ser um relacionamento de trabalho. Observe, se for um relacionamento amoroso, quais são os valores da pessoa que você está lidando, quais são as posturas da pessoa que você está lidando, o que a pessoa que você está lidando acha engraçado, o que ela leva a sério, para depois de você ter uma certa profundidade ali naquela relação, aí sim você começar a se posicionar. A mesma coisa é quando você está entrando em um grupo que você ainda não conhece as pessoas. Você está entrando em um grupo de amigos que você ainda não conhece muito bem, são amigos do seu namorado, amigos do seu marido, e agora que você está participando mais daquele grupo, não chegue se posicionando, querendo se impor para todo mundo. Chegue com calma. E se você está entrando em um grupo de trabalho, muito menos. Ali já acontece uma certa dinâmica, as pessoas que estão ali já são experientes no que elas fazem. Então, se você está entrando num território novo, no começo, só observe. Observe a dinâmica entre as pessoas que estão ali já há certo tempo. Observe por que as decisões são tomadas da forma como elas são. Porque se você começa a querer se colocar ali cedo demais, pode ser que você esteja fazendo isso apenas por ego, apenas para querer aparecer. E quando as coisas não são feitas com um motivo substancial, um motivo significativo de verdade, as pessoas não vão te levar a sério. E geralmente, quando a gente está num grupo novo, a gente só consegue trazer esse motivo real quando a gente já entende a situação real da coisa. Então, no começo é momento de aprendizado. Por mais que você seja muito experiente em uma área. Não seja aquela pessoa que todo mundo comenta assim, que acabou de chegar e já tá querendo sentar na janela. Se você for assim, a tendência é que todo mundo pense, essa aí tá se achando, e exclua você dos grupos. A segunda coisa que faz com que as pessoas formem uma primeira impressão negativa de você é querer ganhar respeito na base da imposição. Quando você quer que as pessoas te respeitem e para isso você tem que gritar com elas ou você tem que falar grosseiramente com elas, isso tem normalmente o efeito contrário. Isso vai fazer com que as pessoas se irritem com você, com que as pessoas fiquem com raiva de você. E quando as pessoas se sentem negativamente em relação a outra pessoa, a tendência é que elas façam ao contrário da tentativa ali. Então, se você está tentando ganhar respeito, provavelmente o que você vai estar conseguindo com imposições é perder o respeito das pessoas. Outra coisa muito parecida a esse item 2 é quando você quer ganhar respeito com base na sua posição hierárquica. Eu sou teu pai, então faça isso, porque eu sou teu pai e eu que mando aqui, e eu não vou te dar um motivo. Isso faz com que crianças, por exemplo, percam o respeito pelos pais, porque se elas não entendem o motivo pelo qual elas têm que fazer alguma coisa, elas podem até fazer o que a pessoa ali está falando, né? Porque existe essa posição hierárquica, mas isso não significa que elas respeitam a decisão da pessoa que está pedindo aquilo. Então, quando você tenta ganhar poder ou quando você tenta ganhar respeito com base na sua posição, isso mostra que às vezes você não tem conhecimento o suficiente para justificar o motivo da pessoa ter que fazer ou agir da forma como você gostaria.
A mesma coisa no trabalho. Se você é um gestor de uma equipe e você quer ganhar, porque se a pessoa não fizer o que você está pedindo, ela pode ser demitida, provavelmente ela vai fazer o que você está pedindo. Mas isso não significa que ela vai te respeitar, que ela vai te olhar como uma pessoa admirável, que ela vai querer seguir os seus passos, que ela vai se sentir inspirada por você, que é o sentimento que seria o ideal dela sentir para fazer aquilo que você está pedindo com gosto e com orgulho. Então, quem tenta ganhar respeito na base da imposição e do poder, geralmente pode até conseguir certas coisas, mas é dessas pessoas que as outras pessoas falam pelas costas. Um terceiro comportamento que faz com que as pessoas tenham uma impressão negativa de você é agredir a identidade das outras pessoas. Qualquer frase que comece com "você é" e vem uma palavra negativa a seguir, é uma frase que provavelmente vai agredir a identidade do outro. Você é preguiçoso, você é incompetente, você é burro, você é inconsequente. Qualquer uma dessas palavras agride a identidade da pessoa, porque você está falando que ela é assim, ou seja, ela não tem muita chance de mudar. Aquilo faz parte do ser dela. Então, quando a gente agride a identidade do outro, isso geralmente pode até fazer a pessoa baixar a bola ali, baixar a guarda, ficar com a autoestima baixa, mas quando ela se conscientiza daquilo que você falou, em seguida ela já vai ficar com raiva de você. Ela já vai criar um ódio e uma mágoa de você, que às vezes é difícil de remediar depois. Então, nunca agrida a identidade de outras pessoas. Outro tipo de frase que geralmente agride a identidade das pessoas é "você não é". Por exemplo, você não é humilde, você não é responsável, você não é um bom marido, você não é um bom funcionário, você não é um chefe bom o bastante para estar no lugar onde você está. Quando você fala "você não é" e coloca uma característica ali que às vezes a pessoa gostaria muito de ser, e aí você fala que ela não é aquilo, aquilo acaba com a autoestima da pessoa. Se ela não tiver uma autoestima muito no lugar e não souber muito bem quem ela é, aquilo pode destruir a pessoa em um primeiro momento. Mas, da mesma forma que na primeira situação, quando ela se conscientiza daquilo que você falou, em seguida ela vai ficar com raiva de você. E também é uma situação que é difícil de remediar, porque muitas vezes a palavra que vem depois do "você é X" ou a palavra que vem depois do "você não é Y" é uma palavra que faz parte dos valores daquela pessoa. Então você está realmente agredindo a alma daquela pessoa quando você fala assim. E às vezes a pessoa ela vem lutando anos e anos para tentar ser aquilo que você está falando que ela não é. E aí quando você fala que ela não é aquilo que ela tanto tenta ser, pode ser que às vezes ela nem seja ainda aquilo por completo, mas aquilo faz com que o caminho dela fique mais difícil naquela direção. Essa frase, né, faz com que às vezes ela acredite que ela nunca vai conseguir se tornar aquilo que ela tanto quer ser. Então assim, uma dica de mentora de relacionamento: nunca agrida a identidade de outra pessoa. Nunca. O quarto comportamento que faz com que as pessoas formem uma primeira impressão muito ruim de você é interromper a outra pessoa com muita frequência. Quando a outra pessoa está no meio de uma conversa, quando ela está contando uma história da vida dela e você corta ela no meio da história porque você quer dar continuidade àquilo, mas relacionando ao seu conhecimento, isso faz com que a pessoa se sinta extremamente incomodada, porque às vezes você não deixou ela terminar o que ela estava falando, às vezes ela estava super entusiasmada com aquele final, às vezes ela ia chegar numa conclusão que não tinha nada a ver com o começo e você cortou ela ali no meio, fazendo com que ela não pudesse chegar naquela conclusão. Então, evite cortar as pessoas no meio das conversas, porque isso é extremamente incômodo. O quinto comportamento que forma primeiras impressões negativas eu vou juntar em dois, que é falar demais de si mesmo e enaltecer a si mesmo demais. Se você ficar falando o tempo todo, ai, eu fiz aquilo, eu sou muito bom em futebol, mas eu também sou muito bom em pintar quadros, mas eu também sou muito bom na cozinha. Se você está sempre enaltecendo o que você tem de bom, parece que você não acredita o suficiente que você é bom naquilo.
E por isso você tem que ficar provando com palavras para as outras pessoas o quão bom você se acha. Isso geralmente faz com que as pessoas pensem: ai, que saco, lá vem essa pessoa falar de novo que ela é maravilhosa em tal coisa. Tá bom, eu já sei que você é ótimo em tudo, senhor perfeição. Esses dias eu até tava com uns amigos, eles estavam falando de alguém que é assim, e eles falavam assim: porque o cara já andou de foguete, é o melhor esportista e fala melhor do que ninguém. Ou seja, o cara tá sempre se enaltecendo em tudo. Geralmente quem fala demais que é bom em alguma coisa, fala mais para si mesmo, para se autoafirmar, do que para os outros. Então, evita isso. Se você é muito bom em algo, prove fazendo essa coisa. Se é muito bom na cozinha, por exemplo, cozinhe para os outros. Eles vão ver naturalmente que você é bom naquilo. Você é muito bom em palestras? Dê palestras. As pessoas vão ver naturalmente que você é bom naquilo. Você é muito bom em vendas? Faça vendas, você vai ganhar dinheiro e naturalmente as pessoas vão ver as consequências daquilo. Você não precisa ficar falando. A sexta coisa que faz com que as pessoas tenham uma primeira impressão negativa de você é falta de controle emocional. Você se exalta demais quando acontece alguma coisa que você não gosta e você tem reações exageradas que fogem do que é comum. Por exemplo, você vê alguma coisa que você não acha justo e aí você fala sobre aquilo de uma forma enfática demais, que passa a ser militante, como a gente conhece por aí. O problema é que quando a gente exagera, a gente está tirando a liberdade dos outros, porque quando a gente quer militar sobre temas em que as pessoas se comportam de formas diferentes, por exemplo, se a gente quer militar sobre o cigarro, as pessoas se comportam de formas diferentes em relação ao cigarro. Então, por exemplo, eu não gosto de cigarro, eu não gosto do cheiro de cigarro e eu não fumo. Mas eu não vou ficar falando para quem fuma para parar de fumar, que é errado fumar, que isso vai acabar com o pulmão dessa pessoa, porque a pessoa sabe disso. Ela fez a opção para a vida dela de ser fumante. Então, a gente tem que deixar essa liberdade para as outras pessoas. Geralmente, quando a gente tem essa falta de controle emocional e a gente tem essa reação exagerada, é porque a gente ainda não se conhece bem o suficiente. Busque autoconhecimento, busque a sua identidade e quando você se conhece bem o suficiente, você não precisa ficar impondo as suas verdades para a vida das outras pessoas, porque você já vive daquela maneira e para você isso é o suficiente. Você pode trazer esses valores para a sua família e não para todo mundo que passar ao seu redor. A sétima coisa que faz com que as pessoas tenham uma péssima primeira impressão de você, ela é forte aqui no Brasil, mas culturalmente ela é muito mais forte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é um horror do horror. Aqui no Brasil é ruim, mas talvez menos do que lá, mas quando é demais também é ruim essa sétima coisa, que é a invasão do espaço pessoal das outras pessoas. Quando você acabou de conhecer alguém e você começa a fazer perguntas muito íntimas em relação à vida da pessoa, ou você começa a opinar em relação ao relacionamento amoroso da pessoa, em relação à criação dos filhos da pessoa, isso é invadir demais aquela pessoa. Ou vamos supor que você começou um relacionamento e você já chega pedindo a senha do celular, você já chega pedindo o cartão emprestado para você pagar uma conta ali. Isso é invadir demais o espaço da outra pessoa, porque essas são coisas muito particulares. A gente tem que criar uma intimidade com a pessoa antes de ter acesso a esse tipo de informação. A gente tem que ganhar confiança da pessoa antes de ter acesso a esse tipo de informação. Então, quando você começa a pedir informações que são sigilosas, que a pessoa protege da maioria das outras pessoas cedo demais, isso é visto como uma invasão de território. Evite isso no começo. Ganhe o seu espaço primeiro, para depois você se colocar e ir criando intimidade nessas pequenas coisas que dependem de confiança. E a oitava e última coisa que faz com que as pessoas criem uma péssima primeira impressão em relação a você é julgar as coisas rápido demais. Principalmente quando você está julgando alguma pessoa rápido demais. Uma coisa que é horrível é quando você conhece uma pessoa e aí você quer ler o comportamento dela. E aí você fala, você é uma pessoa muito mimada, né? Você deve ser uma pessoa difícil de lidar normalmente, né?
Você deve gostar de roer a unha, pelo jeito, né? Você é uma pessoa ansiosa, você tá colocando 1000 características ali numa pessoa que você nem conhece. E geralmente você vai colocar algum rótulo que a pessoa não vai gostar de ter. Então, não faça isso, não tente ficar acertando comportamento porque você entende de comportamento numa pessoa que você mal conhece. Outra coisa que é péssima no âmbito do julgamento também é quando as pessoas falam de uma pessoa pra você que você não conheceu e você começa a falar mal dessa pessoa que você não conhece por causa do que os outros te falaram. Mesmo que eu fosse a pessoa que falou de alguém, por exemplo, pra você, e você me falasse mal da pessoa que eu falei, provavelmente eu me sentiria incomodada, porque você não conhece a pessoa. Como que você vai julgar alguém sem conhecer? Isso mostra que você é fraco de personalidade, porque você vai muito na onda das outras pessoas. Então você julga de acordo com as pessoas com quem você convive e não de acordo com as suas próprias opiniões. Julgamentos rápidos demais são péssimos para primeiras boas impressões. Então esses são os 8 comportamentos que você deve evitar a qualquer custo para formar uma primeira impressão positiva nas outras pessoas. Algum deles, naturalmente, você deve evitar para sempre. Alguns deles você tem que tomar cuidado, pelo menos no começo ali do relacionamento com essas pessoas. E o começo provavelmente é ali até uns 6 meses, pelo menos, de relacionamento, que você já criou intimidade para ter mais espaço. Espero que você preste atenção nelas, não coloque elas em prática. Um beijo e até o próximo vídeo.